Fala pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreiro aqui. Hoje a gente vai falar de Deep Learning. Hoje você vai aprender a montar sua arquitetura de rede neural, vai aprender a treinar, avaliar seu modelo utilizando PyTorch. Então, sem mais delongas, já deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos direto para o nosso notebook. Bora! Bom, então vamos dar início aqui ao nosso notebook. E qual a ideia do vídeo de hoje? A gente vai montar uma rede neural, uma rede de Deep Learning, onde a gente vai alimentar esse nosso modelo com imagens. E essas imagens vão vir da onde? Vão vir de um dataset muito famoso chamado FashionMNIST. A gente vai importar esses dados diretamente do PyTorch, utilizando o Torch Vision. E a gente vai utilizar esse dataset porque ele é muito famoso, é muito fácil de se assimilar, de trabalhar com ele. O que esse dataset consiste? Ele consiste em várias imagens e dentro dessas imagens a gente tem 10 classes. Cada classe representa um item relacionado a vestimenta. Então a gente tem aqui casaco, bota, sandália, calça e coisas do tipo. Então basicamente é esse dataset aqui que a gente vai utilizar. A gente vai montar nosso modelo de Deep Learning e vai avaliar para ver como é que ele está performando. Aqui eu deixei basicamente um diagrama para mostrar como é que a gente vai prosseguir aqui no nosso notebook. A gente vai primeiramente importar os dados, fazer uma pequena visualização normalmente. Vai normalizar os dados, transformar esses dados em tensores. Por quê? Porque quando a gente importa esses dados lá do Torch Vision, basicamente esses dados, essas imagens, ela vem em formato de NumPy Array. Então a gente vai transformar primeiramente em tensores, para que a gente possa trabalhar com PyTorch, e também vai normalizar essa imagem. Depois a gente vai criar o nosso modelo, treinar o modelo, definir a loss ou o otimizador. E o que eu estou dizendo com relação a isso? A gente vai definir o formato, o jeito que a gente vai analisar o nosso erro. A gente vai definir nossa loss e como é que a gente vai fazer a otimização, como é que a gente vai fazer o backpropagation e a atualização dos pesos da nossa rede neural. Depois eu vou salvar o modelo e testar a performance do mesmo. Vamos começar aqui importando as bibliotecas que a gente vai utilizar. Eu estou importando aqui essas principais aqui, mas eu vou importando elas conforme eu vou utilizando durante o processo. Eu botei aqui para a gente ter uma noção e a descrição de cada uma. Então a gente tem aqui o datasets, o transforms, torch, o NN, o opting. Basicamente o opting aqui ele conta com alguns algoritmos de otimização, como o stochastic gradient descent, ou seja, o gradiente descendente de forma estocástica, o Adam, que é basicamente o gradiente descendente de forma adaptativa. A gente tem também aqui o functional, que a gente vai utilizar onde a gente monta, por exemplo, a gente consegue nossas funções de ativação, e monta a nossa arquitetura do nosso modelo. E o Torch Vision é basicamente onde a gente pega o nosso conjunto de dados, nossas imagens lá do PyTorch. E nesse caso a gente vai utilizar o FashionMNIST. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar os dados. Para que a gente importe os dados da forma correta, a gente vai usar o Torch Vision, a gente vai usar o Datasets e o Transforms. Esse Transforms aqui eu vou utilizar o Compose para quê? Para transformar. Aqui eu simplesmente estou definindo as transformações que eu vou ter nos dados quando eu puxar eles lá do PyTorch, do Torch Vision. Então a gente vai transformar esses dados, essas imagens em tensores e vai fazer uma transformação aqui, uma normalização. Aqui eu estou passando somente um valor, né, aqui eu passo a média e o desvio padrão. Estou passando um valor porque a gente vai trabalhar só com um canal. Mas se a gente fosse trabalhar com os três canais aqui de imagem, de cores, a gente utilizaria 3 valores aqui distintos. Então vamos lá, definir nossa transformação. Aqui eu de fato faço o faço o download dos dados, né, o train set e o test set. Eu utilizo o dataset FashionMNIST, ou seja, lá do dataset eu vou pegar esse dataset específico, é o FashionMNIST. Aqui eu defino o local onde eu vou depositar esses dados, nesse caso aqui nessa pasta, e falo que o download igual true. Aqui eu boto que eu treino igual true, porque esses dados aqui serão de treinamento. Passo a transformação que eu quero fazer, que a gente definiu aqui em cima. E a mesma coisa eu faço embaixo, com a única diferença sendo o train que eu boto para false, para que a gente tenha nossos dados de teste. Aqui embaixo eu defino o nosso train loader, que vai simplesmente fazer o load dos nossos dados para o
para o nosso notebook aqui. Então do torch, torch.utils data, eu pego o data loader e passo para eles os nossos dados aqui, o train set e o número de batches que eu vou utilizar, e boto o shuffle go through para embaralhar esses dados. Mas Jonathan, o que significa esses batches? Esse batch size aqui significa que ao invés de eu tratar imagem por imagem durante o processo de treinamento, eu vou utilizar uma batch, um grupo de 64 imagens para fazer cada processo, cada etapa do treinamento e validação. Por que você faz isso? Geralmente você pode fazer por vários motivos, mas geralmente você faz para que a gente aumente o número de dados de cada etapa, então a gente acaba acaba consumindo menos tempo, e também ajuda às vezes a dar mais variância aí na questão das imagens que a gente vai analisar. Então a gente acaba melhorando a performance do nosso modelo. O valor do número de batches aqui pode variar aqui de 10 a 200 e alguma coisa. Você escolhe o valor correto e o valor que você achar interessante. Eu botei 64 aqui para o nosso caso. Agora, o que a gente vai ter aqui? A gente tem aqui o nosso train set e o nosso test set. Só para a gente ter uma noção, o que a gente tem aqui de fato? A gente tem um torch tensor, ou seja, um tensor no formato de torch. A gente vai ter aqui com o shape, né, da imagem. Ela é 64, ou seja, 64 batches. A gente tem 64 imagens. A gente está trabalhando com um canal e cada imagem tem 28 por 28 pixels. Ou seja, a gente está trabalhando com 64 imagens, com um canal, que a gente está trabalhando só com um canal, que cada imagem contém 28 por 28, uma matriz de 28 pixels por 28 pixels. E aqui o labels, né, que está simplesmente mostrando que os nossos labels têm 64 itens, 64 aqui, porque a gente está trabalhando com 64 imagens e cada imagem associada vai ter um label que vai informar qual é o label pertencente, qual a classe pertencente que essa determinada imagem pertence. Então aqui eu deixei uma pequena descrição aqui do Transform Compose, do Transform Normalize e do Data Loader. Aqui, o que eu vou fazer? Simplesmente vou visualizar as nossas imagens. Eu vou pegar aqui, eu vou utilizar o Matplotlib, vou fazer um dicionário aqui para fazer o mapeamento, né, das nossas classes. E esse mapeamento aqui basicamente eu peguei daqui, da própria documentação a gente consegue saber os valores. E aqui para cada imagem no range de 0 a 20, né, porque eu determinei aqui, a gente vai plotar aqui as imagens e o label de cada um. Então aqui a gente tem dress, t-shirt, sneaker, dress e assim sucessivamente. Então a gente tem várias classes aqui, e essas imagens aqui a gente está utilizando a escala em cinza para fazer o nosso projeto. E é exatamente isso que a gente vai prever. A gente vai passar uma imagem para nossa rede neural, ele vai fazer vai avaliar a imagem e vai vai gerar um output informando qual é a classe que essa determinada imagem pertence. Então nosso modelo vai consistir da seguinte maneira: ele vai ser um fully connected network, ou seja, vai ser uma camada, a gente vai informar aqui uma camada de entrada de 784 neurônios na camada de entrada. E por que 784? Simplesmente pelo fato de eu ter uma matriz de 28 por 28. Lembra aqui, ó. Aqui eu estou utilizando, aqui a gente está trabalhando com imagem, né? Eu só peguei uma imagem de forma ilustrativa, mas basicamente o que a gente tem? A gente tem aqui uma matriz de 28 por 28. E cada cor dessa daqui representa um pixel. Então a gente tem esses pixels aqui. O 0 quer dizer que a imagem está em preto, né? E se a gente multiplicar 28 por 28, a gente tem um vetor de 784. E a gente não simplesmente faz isso de uma forma aleatória. Geralmente, quando a gente está trabalhando com rede neural, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma matriz, essa matriz aqui, e a gente vai aplicar uma técnica que se chama flattening, que basicamente a gente pega essa matriz e transforma no vetor, mas de forma organizada. Então aqui a gente tem 2, 3, 4, 5. Então a gente vai transformar aqui 2, 3, 4, 5 de uma forma sequencial. Então a gente pega essa matriz, que é uma dimensão 2 por 2, transforma no vetor. Esse vetor tem 784 elementos e são esses 784 elementos que vão entrar na nossa camada de input da rede neural.
Então a gente tem 784 aqui, que representa cada um elemento desse nosso vetor, que previamente era uma matriz. Depois disso eu vou reduzir para 256 imagens, nessa hidden layer, ou camada escondida, 128, 64 e 10. E por que eu vou determinar aqui 10? Porque a gente tem 10 classes. Então no final das contas, o que eu vou querer? Eu quero que nossa rede neural, nossa imagem, passe aqui. Aí a gente vai ter um processo de transformação linear, transformação não linear, ou seja, a gente vai fazer multiplicação de matriz aqui com os pesos. Cada linha dessa daqui vai ter um peso associado a ele. A gente vai fazer essa transformação linear passando pela função de ativação, isso em cada etapa do processo. E no final ele vai me dar um valor para cada classe. A gente tem 10 porque a gente tem 10 classes, são 10 itens de roupa que a gente vai avaliar. Só que eu não quero simplesmente valores, eu quero que ele me dê uma distribuição de probabilidade. Por quê? Porque eu quero que ele me fale qual é a classe mais provável daquela imagem ser representada. Então, para isso, a gente vai utilizar uma função, a gente vai fazer exatamente isso daqui. A gente vai utilizar vamos supor que essa daqui seja a imagem que a gente está avaliando, seja a nossa roupa, a gente vai passar pela nossa rede neural, e ele vai dar uma distribuição de probabilidade. A gente vai utilizar uma função específica para isso, chamada softmax. Então aqui nesse caso a gente vê que a gente passou o número 7, passou pela nossa rede neural, e ele te dá aqui a maior probabilidade de ser da classe número 7. Tem aqui a classe número 9 e tudo mais. Então é isso que a gente quer. A gente quer que no final ele dê uma distribuição de probabilidade, e o maior valor ali vai representar a classe que o nosso modelo está dizendo para a gente que essa imagem pertence. E para isso, primeiramente vamos montar aqui esse modelo, né, que a gente acabou de falar. A gente vai utilizar o Torch Functional SF. A gente pode importar do jeito que a gente achar interessante, mas é convencional chamar de F, né, F maiúsculo. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar a nossa classe, que vai ser nosso modelo. A gente vai dar um def.init, né, o self. A gente dá um super para falar que a gente vai montar uma classe que vai herdar dessa modules lá do PyTorch. Então a gente vai iniciar nossa classe. A gente vai falar que nosso FC1, ou seja, Fully Connected One, ou seja, nossa primeira camada vai ser uma transformação linear, que ela vai ter 784 elementos de entrada, 256 de saída. Nossa FC2, nossa segunda camada, vai ter 256 por 128. Lembrando, aqui entra quantos vai entrar o número referente aos pixels da nossa matriz que foi convertido em vetor. Aqui a gente pode convencionar o valor que a gente achar interessante. Você pode escolher o valor que você achar interessante. Estou botando 256. Só que na próxima camada tem que ter o mesmo número de elementos que saiu da camada prévia. Então, para que a gente tenha os números, o que sair da camada anterior, entre de forma correta na camada subsequente. Então a gente tem aqui 256, depois 128. Depois 128, 64, 64 e 10. Por que 10? Porque são 10 classes que a gente vai avaliar. E aqui a gente define nossa função do forward, ou seja, do processo que a gente vai ter quando fizer o treinamento do forward, que vai sair da camada inicial, né, do input, até a camada final. O que vai acontecer com esses dados, com essas imagens? Primeiramente a gente vai pegar a imagem e vai fazer o flatten, ou seja, vai pegar uma imagem que vai ser uma matriz e vai transformar num vetor. Depois eu vou utilizar o view aqui. Basicamente eu vou passar para ele essa imagem que ele vai pegar o shape lá, o shape 0, e vai definir aqui esse -1, que significa simplesmente que eu vou definir o primeiro shape aqui, a primeira dimensão, o resto ele vai definir por si mesmo. Então a gente vai ter aqui a nossa imagem já em formato de vetor. Depois a gente vai passar pela função de ativação, ou seja, nosso ReLU, vai passar pela primeira camada e vai passar, melhor dizendo, o valor de x, ele vai passar pela primeira camada e depois vai passar pela função de ativação, que a gente vai utilizar o ReLU nesse caso. Depois ele vai passar pela segunda camada da nossa rede, vai utilizar também o nosso ReLU aqui, nossa função de ativação ReLU. Mesma coisa para a terceira camada. E no final, basicamente, eu vou passar um log softmax, que é basicamente o que vai
gerar a probabilidade logarítmica para a gente. Nesse caso, a gente está utilizando o logmax, a gente poderia utilizar diretamente o softmax. Se a gente utilizar essa função aqui lá no final, ele por si só já daria nossa distribuição de probabilidade informando nossas classes. Mas eu vou utilizar o log. Então, basicamente, a gente vai utilizar o log. É somente aplicar o log sobre a softmax. Não tem diferença nenhuma, mas eu vejo muitas pessoas utilizando o log softmax. Eu não sei exatamente porquê, mas não faria muita diferença. Porém, é convencional utilizar log softmax. Então, deixei uma pequena descrição aqui que a gente vai fazer, né? Aqui, o que a gente vai ter? Então, aqui, primeiramente, a gente já montou nossa arquitetura. Esses valores aqui, vocês podem escolher da maneira que vocês acharem interessante. Pode botar mais camadas também, não tem problema algum. Lembrando que quanto mais camadas, maior a probabilidade de você ter um overfitting dos seus dados. Da mesma forma que quanto mais você treinar seu modelo, aumentar o número de épocas, ou seja, o número que você faz o processo de feed forward e o backpropagation, quanto mais você tiver épocas no seu treinamento, maior a probabilidade de você ter overfit no seu modelo. Então a gente criou aqui, definiu nossa arquitetura. Aí a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, o que a gente faz? A gente vai instanciar nosso modelo. Esse instanciamento aqui, a gente vai instanciar o modelo que a gente acabou de criar. Vai definir o critério de avaliação. Nesse caso a gente vai utilizar o Negative Log Likelihood. Vai definir o otimizador. Nesse caso a gente vai utilizar o Stochastic Gradient Descent. A gente pode utilizar outro critério de avaliação, outra forma de optimização também, mas não tem problema, a gente vai utilizar somente essas. E a gente vai definir o número de épocas que a gente vai fazer o treinamento. A gente vai estocar, guardar os valores de loss, ou seja, dos erros. Então a gente vai fazer o seguinte, durante o processo de treinamento, a gente vai treinar e avaliar. Então a gente vai guardar os valores de erro do treino e da validação para que a gente consiga, no final, acompanhar esse erro, como é que ele está indo, como é que o nosso modelo está performando. A gente vai guardar esses valores, vai definir o formato de treinamento, quando a gente quer instanciar nosso modelo para formato de treinamento, a gente bota model.train, e quando for o momento de avaliação, a gente bota model.eval. E a gente vai fazer um loop, para que a gente faça esse treinamento. Vocês vão entender de forma mais fácil aqui quando a gente vê o código. Primeiramente eu vou instanciar nosso modelo que a gente acabou de criar aqui em cima. Esse daqui é o nosso modelo. Eu instancio ele aqui. Falo que o nosso critério de avaliação vai ser o NLL-Loss. Crio o nosso otimizador. E esse otimizador aqui, ele conta com alguns parâmetros. Eu passo para ele aqui, obviamente, nosso modelo, .parameters. E aqui eu posso passar alguns parâmetros diferentes. Eu vou utilizar um LR, que é um Learning Rate, de 0.01. Esses valores aqui você pode alterar. Ele vai alterar durante o processo de otimização. Ele vai, às vezes pode demorar mais para treinar, demorar menos, ou às vezes pode não conseguir gerar uma boa performance. Então esse valor aqui, geralmente você começa com 0.01, depois você vai alterando de forma que você consiga avaliar. E tem outros parâmetros também que a gente pode explorar em outros vídeos futuramente, sem problema algum. Mas, basicamente, a gente vai utilizar esses daqui hoje. Então, aqui a gente tem nosso softmax, log softmax que a gente está utilizando. Uma pequena descrição. E aqui, de fato, essa parte aqui do código que a gente faz o nosso treinamento. Então vamos lá, vou explicar cada etapa aqui para ficar bem simples de entender. A gente define como a min validation loss, o seu valor mínimo de validation loss, que a gente vai separar os dados o nosso treinamento da seguinte forma. A gente vai utilizar os dados para treinamento e validação. Eu vou chamar o teste, vou chamar de validação, mas em muitos projetos você usa treino, validação e depois teste. Só que nesse caso aqui a gente vai utilizar treinamento e validação de forma simultânea. Definir aqui uma época de 15, ou seja, para cada feed forward, backpropagation aqui a gente vai ter 15 iterações. Quanto mais você colocar, maior a probabilidade de overfit, então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. E eu vou instanciar aqui dois variáveis que vai ser a train loss list e validation loss list, para que a gente consiga
pegar os valores de loss que a gente vai tendo durante o processo, para que a gente consiga plotar um gráfico depois e analisar esses valores. Então, vamos fazer o seguinte, para cada época, dentro desse range aqui de épocas, ou seja, para 15, a gente vai gerar 15 épocas aqui, então no número de iterações igual a 15, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o nosso modelo está preparado para treino, vai preparar o modelo para treino. Isso significa o quê? Que quando a gente fizer o processo, ele vai atualizar os pesos quando voltar do backpropagation. Se você botar eval, esses pesos ficam fixados e não tem essas alterações. Então a gente bota eval.train para falar que está em treinamento, instancia o running loss, que vai ser a loss, o erro que a gente vai calcular durante o processo, a nossa validation loss, que vai ser o erro de validação, e aqui a gente faz o treinamento. A gente vai fazer o treinamento do nosso modelo. Então, para cada imagem e label do nosso train loader, lembrando, o nosso train loader ele consiste em vários batches, em várias imagens, e para cada imagem ele vai ter um vetor, um tensor que remete à imagem, e vai ter o label dessa imagem. Então a gente vai ter um tensor com vários números e um label lá que vai ser representa a classe que essa determinada imagem pertence. Depois eu boto aqui um Optimizer Zero Grad, significa que eu vou zerar os gradientes, né, quando eu fizer o processo de otimização, para que a gente não tenha os valores acumulados durante o treinamento. Aqui eu tenho nossa log probs, ou seja, nossa probabilidade de log, ou seja, lembrando aqui, a gente, na nossa arquitetura, nosso feed forward, a gente tem o log softmax, então no final do processo do nosso forward, a gente vai ter uma probabilidade logaritma, que vai ser que é definida por essa função aqui. Então, a gente vai ter o nosso log probs, que vai passar a nossa imagem para o modelo, no final a gente vai ter nossa log probabilidade. Aqui eu avalio o erro, boto loss igual ao critério, e esse critério que é qual que eu utilizei aqui? Nosso critério é o NLL loss. Então a gente vai ter o nosso NL loss aqui para avaliar. Então a gente vai pegar a saída desse log de probabilidade e vai avaliar com os valores de labels e ver qual erro que a gente está gerando. E depois a gente vai fazer o backward, que é simplesmente o processo. A gente fez o feed forward e agora a gente está fazendo o backward, o processo contrário, para a gente fazer o treinamento. E esse o Optimizer Step significa que a gente está atualizando os pesos na nossa rede neural. E no final a gente vai ter uma running loss, que a gente definiu aqui em cima a princípio 0. Mas a gente vai pegar aqui a loss que a gente pegou aqui em cima e pegar o item referente a essa loss aqui. Eu poderia pegar simplesmente só esse valor aqui, mas eu estou multiplicando aqui pelo número de batches, que são 64 imagens que a gente tem. E aqui, durante esse processo, aqui dentro desse processo de iteração, a gente vai passar o nosso modelo para a etapa de avaliação, para que a gente avalie o erro também. Então a gente vai botar aqui torch.nograd. Não necessariamente eu precisaria botar o nograd aqui, porque a gente não vai fazer o backward aqui, que a gente vai só avaliar. Então a gente treinou, agora a gente vai passar uma imagem e vai avaliar o erro. Simplesmente é assim que a gente vai analisar. Então a gente vou botar aqui total igual a 0, correct igual a 0, simplesmente criando essas variáveis aqui. Para cada imagem, para cada label, dentro do nosso test loader, lembra que aqui a gente está usando o train loader e aqui a gente está utilizando o test loader. São os dados diferentes do que a gente utilizou no nosso treinamento. Lá em cima que a gente baixou os dados lá em cima lá. Então, vou ter o log probs, a probabilidade logarítmica, ao passar a imagem pelo nosso modelo. Vou pegar a loss, de acordo com o nosso critério, e vou calcular aqui a loss de validação desse determinado modelo. Da mesma forma que a gente fez previamente. E aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu pego o log max class, ou seja, a gente vai gerar no final um tensor, e cada tensor a gente tem vamos dizer que a gente tem um vetor com a distribuição de probabilidade das classes. Então, lembrando que a gente tem 64 imagens e a gente vai ter um vetor ali que representa a distribuição de probabilidade de cada imagem. E o que eu quero aqui? Eu quero que para cada imagem que ele analisou, ele pega o valor máximo e fale que esse valor máximo vai falar para a gente
simplesmente qual classe aquela determinada imagem pertence. Lembrando aqui, olha só, a gente lembra que a gente tem essa imagem, passa pela nossa rede neural, ele vai dar uma distribuição de probabilidade. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou simplesmente pegando esse valor, que é o valor máximo, e associando à nossa imagem. Então, exatamente isso que eu estou fazendo nessa etapa aqui, torch.argmax, ele passa as probabilidades, falo que a dimensão é 1, para que pegue dentro daquele vetor ali, eu pego o valor máximo, né, e determine aquilo como uma classe, e falo que o total, dentro desse número de batches que a gente tem, pega o número de elementos. Então lá em labels, conto o número de elementos que a gente tem em labels, e pego aqui a classe correta. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou contar a quantidade de classes que foram classificadas corretamente. Eu passo o sum e calculo o que é dessa max class aqui que a gente determinou, o que é igual ao label de verdade. E passo aqui simplesmente para essa variável correct. E aqui eu calculo a acurácia, que vai ser o número de corretos sobre o total que a gente tem aqui de elementos, para que a gente calcule a probabilidade. Depois eu adiciono aqui nossa running loss e divido pelo train loader sampler, ou seja, pelo número total de elementos, para que a gente tenha um valor em probabilidade aqui, tanto da running loss quanto da validation loss. Depois eu boto isso num vetor que a gente criou aqui em cima, para que a gente faz um record de cada etapa. E no final, simplesmente aqui eu estou plotando aqui, vou dar um print, né, para que a gente acompanhar esses valores para cada época. Eu vou printar aqui o running loss, validation loss. E essa é a parte que eu vou fazer. Simplesmente eu vou falar o seguinte: se a validation loss que eu calculei durante um determinado processo for menor que o valor mínimo, eu vou salvar esse modelo, vou chamar ele de modelo.pth, que vai ser o nosso modelo. A gente vai salvar ele aqui para que a gente possa usar ele posteriormente, caso a gente queira. Esse processo aqui vai demorar um pouquinho, então basicamente eu botei aqui para rodar, ele vai demorar alguns minutos. E durante esse processo de treinamento, a gente vai ver aqui, dá uma mensagem aqui para informar que não estou trabalhando com GPU, estou de fato trabalhando com o CPU desse computador aqui, não estou trabalhando com GPU, mas ele, durante esse processo iterativo aqui, ele vai plotando para a gente esses valores aqui. Vamos esperar só um pouquinho para ver que ele começa a dar print aqui nesses valores. E depois que a gente terminar esse processo de treinamento, o que a gente vai fazer? A gente vai plotar o nosso train loss list e nosso validation loss list para que a gente compare nosso erro de treinamento e nosso erro de validação e veja como é que está performando o nosso treinamento, nossa rede neural. Então aqui, ó, a gente tem a acurácia de teste, e aqui eu estou calculando para a época de 1 de 15, né, o valor de loss de treino, o valor de loss de validação, e aqui ele está falando que está salvando o modelo porque esse é o valor mínimo, que a princípio era infinito. Então ele vai fazer esse processo iterativo aqui 15 vezes e já a gente volta. E voltando aqui, agora a gente já tem nosso modelo treinado. E o que acontece? Aqui a gente vai estar fazendo a captação aqui de valores de teste, né, da acurácia, e está salvando o modelo quando o valor de loss da validation é menor do que o anterior. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai ver como é que foi esse processo. Então aqui a gente tem o treinamento, né, e a validação. A gente, geralmente, o que acontece? A gente vai treinando e validando. Essa imagem aqui ela ilustra de forma mais fácil da gente entender o melhor lugar, o melhor ponto, né, que a gente escolhe, que a gente que o algoritmo começa a ter overfit. Então aqui a gente tem o nossa acurácia, por exemplo, de treinamento, de teste, e aqui tem de treinamento. Geralmente elas vão decair juntos, né? Não geralmente, mas em muitos casos elas vão cair de forma conjunta aqui. E a partir de um determinado momento, o treinamento o erro de treinamento vai começar a ser muito menor do erro de validação. E o melhor ponto é quando esse erro de validação, antes desse erro de validação começar a subir. E esse momento aqui é quando a gente está gerando o overfit do nosso modelo. Ou seja,
a acurácia do nosso teste está sendo bem inferior à acurácia, aliás, melhor dizendo, a acurácia da nossa validação dos dados de teste está sendo bem inferior à acurácia do treinamento, ou seja, o modelo conseguiu se adaptar muito aos dados de treino, mas não consegue prever muito bem, performar bem com dados que ele não utilizou previamente. Então, a gente fez nosso treinamento, tem nosso modelo salvo aqui, nesse caso, a gente chama aqui de... Cadê ele? Deixa eu ver aqui. Aqui, ele está aqui, salvo modelo.pth. Se a gente quiser utilizar ele posteriormente, é só fazer o loader e passar a imagem nesse modelo que a gente vai conseguir prever a imagem. E só para a gente ter uma noção aqui, vamos plotar o resultado, né, desse treinamento aqui que a gente fez. Então aqui a gente tem simplesmente as imagens e o que nosso modelo fez a predição e o label correto dessa determinada imagem. Então aqui a gente tem coat, e aqui a gente tem sandálias, bolsa. Obviamente ele errou em alguns casos aqui, mas assim a gente vê que na maioria dos casos ele acertou, né? Aqui utilizando os dados que a gente avaliou, né, os dados de teste. Então a gente vê que tem uma performance relativamente boa para esse tipo de modelo. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com os dados que vêm num formato simples. A gente está montando uma rede neural de uma arquitetura que não é tão complexa, que é uma arquitetura relativamente simples, que é chamada de Fully Connected Network, ou seja, eles estão se conectados uns aos outros de forma simultânea. Então, apesar disso, a gente consegue ter uma boa performance com esse tipo de dados. Porém, quando a gente está trabalhando com imagens, é muito melhor utilizar, em muitos casos, rede convolucional, porque essa arquitetura tem uma performance muito maior quando está trabalhando com imagens, devido a vários fatores que a gente pode falar posteriormente. Então, basicamente, isso que eu queria passar para vocês. Hoje a gente viu como puxar os dados do PyTorch, como a gente montar nossa rede neural, como treinar e como avaliar esse modelo, e a gente fez uns pequenos plots aqui para a gente avaliar a performance do mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva no canal que é importante pra gente, para que a gente consiga trazer aí cada vez mais conteúdo bacana para vocês. Valeu? Então fique com Deus, grande abraço, tchau!